Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo, e como eu disse nesse vídeo aqui, a gente vai explorar o Django Admin, tá? Então a gente já criou todas essas estruturas aqui de módulos, de relacionamentos, a gente já fez o registro aqui no Django Admin. Como eu disse, eu ia falar um pouco sobre essas estruturas que eu coloquei aqui, tá? Isso aqui basicamente são estruturas de filtro no Django Admin. Então aqui eu coloquei uma classe, chamei ela de gestão do admin, e aí eu quero que apareça, por exemplo, duas coisas. Eu quero que apareçam dois campos, os campos de nome e setores. E aí aqui eu coloquei um search fields, tá? Essas variáveis aqui são variáveis pré-prontas, você não pode colocar a variável que você quiser. Aqui, por exemplo, se eu quiser chamar esse nome de x, eu posso, mas eu não vou chamar. Então, nesse caso aqui eu não posso, tá? Esses nomes são nomes pré-estabelecidos. Então, campos, eu quero que apareça o campo de nome e o campo de setor. Search fields, aqui eu quero colocar uma barra de busca, então eu quero buscar alguma coisa específica. ID, nome e setores nome, tá? Setores under nome significa para eu buscar, então eu quero buscar pelo nome do setor. Então, setor de tecnologia, administração, por aí vai, né? Então, eu coloco aqui o Search Fields. E aqui, eu deixei aqui como exemplo para vocês alguns filtros que você pode utilizar. Então, essas variáveis, para você utilizar elas, você coloca aqui dentro dessa classe, tá? Então, nesse caso aqui, ó, campos a serem exibidos na listagem. Então, eu quero fazer uma lista com os campos. Campos que eu posso filtrar. Então, esse aqui é um list filter, é um filtro de lista. Search fields, também uma outra estrutura que a gente já colocou aqui em cima, mas eu deixei aqui embaixo como anotação. Ordem padrão, então aqui é para você ordenar, quero colocar em ordem alfabética. Então aqui é para você ordenar, quero colocar em ordem alfabética, ordem crescente, decrescente, você coloca aqui. Campos editáveis, então aqui tem várias estruturas, tá? Isso aqui você pode pesquisar na internet a hora que você quiser, para você colocar essas estruturas aqui na sua personalização do admin. E para você rodar o admin, a gente já vem aqui no nosso terminal, você tem que conferir se você está na pasta meu projeto, tá? Mas vale ressaltar que é a primeira pasta meu projeto, tá? A gente tem duas, então a gente tem a principal aqui e a gente tem outra aqui dentro. Você tem que estar dentro dessa primeira, tá? Porque nessa primeira aqui é onde está o arquivo manage.py. Então, para você ter certeza, por exemplo, vamos supor que todas as pastas estão abertas aqui. Como que você sabe? Você vem aqui e vai fechando as pastas. Então, ó, vou fechar essa pasta aqui do meu projeto, o manager ainda está aqui. Vou fechar aqui as migrações, ele ainda está aqui. Vou fechar aqui do clientes, ele ainda está aqui. Então, ele faz parte do meu projeto, certo? Então, você vem aqui, Python, manage.py, e aí a gente chama o comando run server, tá? Então, a gente vai rodar isso aqui, ele vai trazer o servidor para a gente. Então, ele abre essa estrutura aqui, vem aqui nesse link, Ctrl, clique e roda o servidor para a gente. Ele abriu aqui na minha tela secundária, tá? E aqui, essa estrutura que você está vendo é a estrutura que a gente trabalhou no último template, né? Que é essas estruturas aqui do if, do else e tal. A gente não vai mexer nisso agora, tá? Para você entrar no admin, você vem aqui em cima, /admin, certo? Ele vai te direcionar lá para a administração do Django. Aqui no meu tá no modo escuro, se você quiser mudar é só clicar aqui, tá? Entre dia e noite e ele substitui pra gente. Então, aqui eu vou colocar, acho que é admin, @admin, o meu login, se eu não me engano. E aqui vai ser... E eu acho que eu não lembro minha senha, peraí. Certo, eu fiz um corte rápido aqui que eu tinha esquecido a minha senha, mas a gente já está aqui dentro do administrador do Django, tá? Se você não sabe criar um login no Django, tem um vídeo aqui no canal explicando, vou deixar aqui na descrição, tá? Mas é super fácil de criar um login no Django. E aqui a gente já tem todas as estruturas que a gente fez. Então, colaborador, CPF, setor e telefone. Tudo que está aqui no nosso model, tudo que foi registrado aqui está lá no nosso Django Admin, certo? Então, para a gente conferir, eu vou abrir aqui de novo e você pode ver que aqui, ó, tá um pouco errado a escrita, né? Que é colaborador S, CPF tá certo, né? Mas colaborador e setor, ele tá com o português um pouco errado, né? Tá faltando o E aqui. Nesse caso, é quando a gente colocou em português lá no começo. Mas como eu disse, a tradução não é tão boa. Então, a regra que o Django segue é que tudo que está no plural é só colocar um S, né? A gente sabe que na língua portuguesa não é bem assim, a gente tem que fazer algumas alterações, mas no caso aqui, ele faz dessa maneira e a gente não consegue alterar, tá? Às vezes dá certo, por exemplo, telefones. Porque telefone no plural
é só colocar o S, né? Então, é telefone ou telefones. No caso aqui de colaborador, aí colaborador, setor, esse aqui que você precisa colocar mais de uma letra, aí ele realmente fica errado, tá? Mas, basicamente, aqui tá o nosso Django Admin. Então, vamos supor que eu quero entrar aqui em colaboradores, certo? Ele vai abrir aqui para mim. Essa barra de pesquisa é essa barra de pesquisa que eu estabeleci aqui em cima, tá? O Search Field. Então, a gente registrou ela aqui e ela apareceu aqui no Django Admin. Aqui eu tenho um colaborador pré-criado aqui, que é, por exemplo, o Pedro. Então, eu clico nele aqui e aí o Pedro, vamos supor que ele é o supervisor desses setores. Então, ele supervisiona marketing, front-end e RH. Então, nesse caso aqui, eu tenho os setores específicos e aqui eu posso atribuir, tá? Nesse caso, eu atribuí o Pedro aos 3, mas se eu quiser eu posso atribuir mais. Então, eu venho aqui e vou em adicionar um novo setor. E aí, depois que você adicionou, você pode salvar. Você pode salvar e adicionar outro colaborador, ou você pode salvar e continuar editando. Então, aqui, nesse caso, é para você editar essa pessoa. Nesse caso aqui, você pode ver que está aparecendo só nome e setor, porque é o que eu coloquei aqui, tá? Mas se eu vim aqui, por exemplo, e apagar isso aqui, vamos supor que eu apaguei, certo? Vou voltar aqui para o meu navegador, ele ainda não atualizou, né? Então eu vou atualizar esse aqui. E aí agora você pode ver que ele apareceu tudo, né? Ele apareceu tudo porque eu apaguei os que eu queria especificamente. Então agora eu tenho todas as informações que eu atribuí aqui para o meu colaborador. Então eu tenho o nome, eu tenho o endereço, salário, idade, o e-mail dele, o CPF e aqui eu tenho os setores também, tá? Então quando eu falo de salvar e continuar editando, é, por exemplo, eu atribuí um setor e aí eu quero salvar esse setor, mas eu quero alterar o e-mail. Então eu salvo aqui e venho para cá. Entendeu? Então aqui eu posso ir fazendo essas alterações como eu quiser, tá? Aqui você tem o histórico de alterações, então você consulta aqui para ver tudo que você fez. Por exemplo, aqui, ó, vou vir aqui no histórico, então o admin, aqui ele tá sem histórico porque esses últimos logins que eu fiz já tem um tempo, né? Mas aqui você pode consultar o histórico, aqui você pode apagar o seu colaborador se você quiser por algum motivo. Então aqui você tem todas as estruturas, certo? Aqui se você quiser entrar em CPF, ele vai te trazer uma lista só com os CPFs cadastrados. Aqui uma lista só com os setores cadastrados. Então aqui vai ser mais fácil para você fazer as configurações iniciais. Então você está construindo a primeira parte da empresa, já coloca todos os setores. Certo? Aqui, os CPFs que você já tem, já vai colocando todos. Nesse caso aqui, você pode colocar todos se você quiser, né? Eu posso sair adicionando CPF aqui, é só clicar aqui e adicionar CPF. E aí, para eu atribuir para o meu colaborador depois, eu venho aqui em Pedro, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Então, vou colocar aqui para adicionar um CPF e vou colocar aqui, ó, 7890. Vamos supor que eu queira salvar esse CPF aqui. Aí eu salvei, ele foi adicionado com sucesso. Então eu venho aqui no meu colaborador, venho aqui em Pedro, por exemplo, e seleciono o CPF aqui. Agora ele tem esse CPF aqui. Você pode fazer isso? Pode. Recomendo que você faça isso? Não, tá? Porque isso aqui, se você tem 2 ou 3 colaboradores, funciona. Se você tem 200 ou 300, você já vai se perder. Você vai se perder. Né? Então você vem aqui em colaborador e aí você adiciona aqui, especificamente aqui, o CPF dele, tá? Então você adiciona, salva e aí você vai fazendo pessoa por pessoa. É demorado, mas é a maneira mais segura da qual você vai minimizar os seus erros, certo? Então, o Django Admin, gente, você pode ver que essa parte aqui eu não criei nada, tá? Isso aqui não é um front-end que eu criei. Isso aqui é pronto, feito pelo próprio Django. Então, se você quiser entrar, quando você abrir o servidor, você pode ver que o servidor, quando a gente abre, deixa eu subir isso aqui. Quando a gente abre o servidor aqui em cima, ele vai até o 8000, né? Que seria a porta que ele abre. E aí, para você entrar no admin, é só você colocar /admin e ele vai te trazer para a área inicial, aquela área de login. Aí você vai colocar o seu login e sua senha, desde que você já tenha criado o seu usuário e senha, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, como eu disse, então eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, uma vez que você criou e fez todas essas configurações que a gente colocou aqui, com os relacionamentos, com os models, com os registros, a parte mais importante é o registro, tá? Porque se você construir tudo isso aqui e não registrar, ele não vai aparecer lá no admin. Então você precisa construir aqui e registrar aqui, certo? Então,
é basicamente assim que você explora e trabalha com o Django Admin. Você pode utilizar estruturas externas, então você cria uma área de administração própria com front-end, com back-end, com banco de dados, ou você usa a própria administração do Django para você poupar o seu tempo, tá? Qual eu recomendo? Depende, né? Depende do que você quer fazer, depende do que você quer utilizar. Depende bastante, tá? O Django Admin, ele vai facilitar porque ele já tem muitas estruturas prontas, você pode configurar quem mexe, então você pode colocar só para você mexer, você pode colocar para você e um outro colaborador mexer lá também, você consegue colocar as permissões dele, então você pode colocar uma pessoa, por exemplo, um estagiário, ele pode adicionar novas pessoas, então ele pode adicionar colaborador, ele pode adicionar CPF, ele pode adicionar tudo, mas ele não pode apagar, por exemplo, então você não dá a opção dele de apagar, para ele não fazer um possível erro. Então você dá a opção de adicionar, mas você não dá a opção de apagar. Você consegue ter todas as suas configurações. Ou você pode configurar tudo isso na mão, criar uma plataforma própria. Geralmente, quando a empresa é muito grande, geralmente você cria uma plataforma própria, mas vai depender, sempre depende muito do que você quer fazer. Programação não existe regras exatas, tá? Tudo sempre depende do que você vai fazer no final. Então, por essa aula é só isso. Fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.